ótimo dia para você que está nos acompanhando aí desde a Hora do Agro. Está começando agora o nosso Pre-Market, comigo, Débora Oliveira, participação também nos nossos comentaristas, Alex André, Guga Almeida, Marco Prado, Eduardo Boechat, que também hoje vai estar aqui com a gente. Então vai chegando aqui devagarinho, vai deixando seu like aqui na nossa programação da BMC News, se inscreva aqui no nosso canal, faça parte aqui de toda essa turma que está sempre ligada no que está acontecendo no mercado. A BMC News tem esse propósito de levar para você informação que gera valor para o seu investimento, a gente está aqui para isso. Então aproveite para se inscrever no nosso canal para não perder absolutamente nada da nossa programação. E o Pre-Market a gente fala aí sobre justamente pré-mercado. A gente já começa então falando sobre as bolsas asiáticas nessa quarta-feira e também as europeias que estão caindo, gente. Isso depois de uma série, as asiáticas fechando em queda, né? As europeias estão caindo, isso por causa de uma série de balanços corporativos mistos lá nos Estados Unidos e também enquanto investidores ainda estão digerindo esse processo de recuperação um pouco desigual aí da economia chinesa. O dólar tem se fortalecido em relação às principais moedas emergentes, a gente vai trazer daqui a pouquinho isso por aqui, inclusive o comportamento da moeda americana para essa quarta-feira, com o Guga Almeida. Mas liderando as perdas na Ásia, o índice Hansen teve queda de 1,37% em Hong Kong, pressionado por ações de tecnologia, enquanto o japonês Nikkei caiu 0,18% em Tóquio. O TAIEX também recuou 0,62% em Taiwan. Na China continental, o dia foi de perdas moderadas, 0,68% no Xangai Composto. Petróleo e minério de ferro segue em queda, enquanto o mercado tem ponderado possíveis aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve, lá do Banco Central Americano, nos Estados Unidos. É isso que pode acabar desacelerando o crescimento, diminuindo inclusive o consumo de petróleo, compensando a queda dos estoques dos Estados Unidos, também os fortes dados econômicos chineses. A gente vai repercutir tudo isso daqui a pouquinho por aqui. Falando de Brasil, a Bolsa aqui deve seguir repercutindo os números da Vale sobre produção de vendas, né, que levaram às quedas dos seus ADRs no After Hours em Nova York. E também a gente vai trazer mais detalhes sobre esses números da Vale daqui a pouquinho. Teremos comentários sobre isso aqui ao longo do nosso Pre-Market. No cenário político, seguem, claro, as avaliações das minúcias, as entrelinhas desse arcabouço, também o risco do governo ter construído uma regra fiscal que abre espaço para mais gasto, sem a garantia das receitas necessárias. Isso porque logo nos primeiros relatórios que foram divulgados, a gente já vem acompanhando um apontamento para um crescimento real em torno de 2,1% a 2,4% das despesas em 2024, que já partem, gente, de uma base alta depois da PEC de transição. Na agenda do dia, o IBGE divulga às 9 horas a produção industrial de fevereiro, com estimativa de queda de 0,2% na mediana da pesquisa Broadcast. Lembrando que em janeiro a produção recuou 0,3%. Na comparação anual, a projeção é de queda de 2%, depois de uma alta de 0,3% em janeiro. À tarde, às 2h30 da tarde, o Banco Central informa os dados de fluxo cambial da semana passada. Já o presidente Lula participa às 11h30 da manhã da solenidade de posse do Conselho de Participação Social e do lançamento do processo de elaboração do Plano Plurianual Participativo. Antes, às 10 horas, ele participará da solenidade do Dia do Exército. No meio da tarde, o presidente vai à cerimônia de anúncio da recomposição orçamentária para as universidades e institutos federais. Lá fora, o livro bege traz às 3 horas da tarde um resumo das condições macroeconômicas que vai embasar a próxima decisão de política monetária do FED. Dirigentes devem atualizar as projeções após a crise dos bancos e podem dar indicações sobre a condição dos juros, o que pode também, claro, já estar fazendo preço nesses futuros americanos em queda. Ainda lá nos Estados Unidos, o DOI informa os estoques de petróleo daqui a pouquinho às 11h30 da manhã. Lembrando que ontem, no final da tarde, a AP mostrou queda de 2,7 milhões de barris nos estoques de óleo bruto e de 1 milhão de barris nos estoques de gasolina. Inclusive, deixa eu já atualizar para vocês a cotação do Brent, tá? Que eu estava dando uma olhada aqui, ó. Enquanto a gente tem as ADRs da Petrobras, o que vai no processo de queda, inclusive de 1,46% no pré-mercado americano, o petróleo Brent agora está caindo 1,98% a 83 dólares o barril. Antes da gente chamar os comentaristas, não dá para poder deixar de falar de arcabouço fiscal, porque era grande expectativa dessa terça-feira, né? O projeto apresentado prevê que vai ter limites individualizados para crescimento das despesas de cada poder e do Ministério Público e Defensoria Pública. Para 2024, os limites são os que constarão da lei orçamentária. Para os anos seguintes, esse teto será corrigido pela variação do IPCA, mas uma variação real
que dependerá do crescimento das receitas. No período entre 2024 e 2027, o crescimento das despesas do governo federal será de até 70% do aumento das receitas primárias nos 12 meses anteriores a junho, excluídas a arrecadação com concessões, permissões, dividendos, participações, exploração de recursos naturais e transferências legais e constitucionais por participação de receitas primárias. Essa variação vai depender ainda de o governo cumprir a meta fiscal que será estabelecida anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Essa lei também vai determinar o intervalo de tolerância dessa meta, do qual o percentual de crescimento das despesas, se ela for descumprida. A regra é diferente da que foi informada pelo governo antes de que as despesas cresceriam 50% do incremento da receita se o objetivo fiscal fosse descumprido. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o debate do projeto de lei do novo arcabouço fiscal será feito com transparência e que espera votar o texto no plenário até o dia 10 de maio. E é sobre isso que eu já quero falar com eles. Marco Prado, operador de mercado, também nosso comentarista por aqui, Eduardo Boechat, da Active Traders, também já está aqui com a gente. Guga Almeida, bom dia, meninos. Estou muito bem acompanhada aqui nesse quadro hoje. Vamos lá, arcabouço fiscal. Era a grande expectativa dessa terça-feira. Depois de muito adiamento, sai toda essa sopa de letrinhas. E tem dividido bastante a opinião do mercado. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Na conta, a gente já pode esperar por mais despesa, né? Bom dia, Boechat. Bom dia, Marco. Bom dia, Guga. Bom dia. Bom dia. Bom, começando falando pelo mais velho, né? Então, começando pelos mais velhos aqui, viu? Só tem menino aqui. Falar em mais velho, hoje é aniversário da Débora. Parabéns, Débora. Sim, hoje estou fazendo mais uma primavera, mas ainda... Que bom que ainda não estou entre os mais velhos aqui do quadro, né? Mas tudo bem, tudo bem. O Guga é tão jovem quanto você. Parabéns, viu? Muitos anos de vida. Muito obrigada. Bom dia para você que está nos assistindo. O arcabouço fiscal, ele acaba sendo aquela... Sabe quando você vai naquele contrato que você tem aquelas letrinhas pequenas no rodapé que ninguém lê? Então está mais ou menos nessa linha de raciocínio. O arcabouço ele está tendo algumas divergências e a grande preocupação do mercado financeiro em si é saber se vai conseguir arrecadar mais e gastar menos. Parece, né, que esse está sendo o grande desafio desse arcabouço. E ontem aí o mercado aguardou apreensivo, o dólar, mediante a esse impasse, que é um ativo mais sensível para essa parte fiscal, o dólar subiu, ele trabalhou próximo a R$5 ontem, fechou abaixo de R$5 o dólar futuro, mas hoje ele já vai abrir acima de R$5 o dólar daqui a 25 minutos, aí menos, até um pouco menos, né? O dólar deve trabalhar hoje acima de R$5, pressionado lá de fora e também com esse impasse do arcabouço fiscal. E a bolsa, a nossa bolsa aí, vamos ver se ela consegue, o índice futuro, trabalhar acima de 107 mil pontos na abertura, coisa que eu acho pouco provável. Senhor Eduardo Boechat, bom dia para você. Bom dia, pessoal. Feliz aniversário, né, Débora? Infelizmente, temos que fazer aniversário de vez em quando, né? Acontece com todo mundo. Mas sobre o arcabouço fiscal, que é o assunto inicial aí, né? O arcabouço fiscal ele não para de pé, né? A menos que o governo aumente muito a arrecadação, né? Ele não tem nenhum comentário sobre gastos, né? O governo não faz nenhum comentário sobre gastos, ele segue, né, com a desculpa de que temos que taxar quem não paga imposto, né? E temos que incluir os pobres no orçamento. Com essa desculpa, eles efetivamente vão aumentar o gasto público nesse intervalo aí. Tem que vir atrás. Então, eu já vi de tudo. Todo dia tem uma proposta nova de busca de arrecadação em algum lugar. Agora de manhã eu vi alguma coisa sobre valorização, né, de preço de imóveis, né, atualização de preço de imóveis. E aí tem preço, não sei como é que seria feito isso, mas enfim, é uma busca desesperada aí por dinheiro. Alguns números, eu li uma coluna de ontem à tarde, na média a arrecadação cresce 1% ao ano real, né? Esse ano, para as contas fecharem, esse ano que vem tem que crescer 7% real. É um número meio absurdo. Enfim, vão atrás de tudo que é dinheiro aí, que é possível, muito gasto, muita arrecadação que não é recorrente e que no final das contas pode virar gasto recorrente, né? 60% a 70% do que é gasto no Brasil é gasto com folha de pagamento, né? Entre funcionalismo e previdência, né? Então, qualquer aumento de salário, isso aí engessa totalmente
os gastos do Estado. Temos que ver até onde vai essa questão de aumento de funcionalismo, aumento de salário mínimo também, que indexa a Previdência. Enfim, uma sinuca de bico aí que o governo está dentro dela, e que eu acho que não há reforma tributária, não tem nada que possa fazer que saia dessa sinuca, a não ser com aumento real de arrecadação em cima do já combalido contribuinte brasileiro. Também, claro, toda a preocupação do governo com a imagem ali diante, né, de qualquer atitude para poder buscar por arrecadação. Não muito longe disso, a gente tem um exemplo aí dessa taxação de mercadorias, né? As brusinhas da Shein parece que estão garantidas, e pelo que o Lula está voltando atrás, ou seja, seria mais uma forma também de arrecadação, mas já voltou atrás porque viu que a medida ali não foi nem um pouco bem aceita, pelo contrário, o governo acabou sendo muito criticado por isso. Então ainda tem essa contrapartida, né, de enfrentar essas dificuldades para poder conseguir arrecadar mais. Guga Almeida, importantíssimo aqui a gente também ter a sua opinião. Antes, claro, da gente começar a já ver um comportamento do mercado, porque o Ibovespa quebrou essa frequência de queda que a gente estava acompanhando, ainda mantendo essa lateralidade, né, Guga? Primeiro, feliz aniversário, né, Débora? Nós somos os mais novinhos aqui, logo estamos chegando nos 30, mas falta um tempo ainda pela frente. Ih, Guga, já passei dessa marca dos 30, hein? Eu estava falando aqui no estúdio antes de eu entrar no ar. Eu espero quando eu estiver ali nos 70, 80, que o pessoal olhe para mim e fale assim, nossa, carinha de 40, né? Que hoje 37 já, Guga. Mas com carinha de 17, nossa. Ó, tá vendo? É verdade. Se não for para concordar, nem fala, hein? O pessoal do chat concorda plenamente, tenho certeza. Né? A aparência tá muito jovem ainda. Estamos treinando para isso. Vamos lá, eu achei que eu ia conseguir sair batido aqui, porque, temos aí dois gênios do mercado que já falaram praticamente, né, basicamente tudo aí sobre o arcabouço. Também é importante para nós. Isso é um tema importante. Eu não sou muito especialista, eu por ser mais jovem, ainda trago muitas emoções nas minhas opiniões, né? Então, ainda tô aprendendo a digerir, né, a minha opinião pessoal sobre isso, né? Mas desde que começou esse assunto do arcabouço fiscal, a minha leitura era e é a seguinte, né? O final nunca vai ser parecido com o início, e a tendência é de que o final tende a ser pior do que começou. Então, as minhas expectativas em relação a tudo que vem em torno de arcabouço fiscal é que a gente tenha aí uma deterioração de cenário. Isso faz com que também eu consiga me proteger em relação aos movimentos de bolsa, que é o que eu estou olhando. Então, eu fico naquele paradoxo, né, do momento. Eu estou lendo aqui o preço, o ciclo do preço, criando um cenário, enxergando que, a gente tem aqui espaço para uma lateralização, né, que está no momento de baixa, né, e aí vou escutando a opinião de um, vou escutando a opinião de outro, e vou vendo a resposta que o mercado vai dando, né, mas ainda continuo, né, com aquele viés positivo, de que eu tenho que caçar a oportunidade na janela que tem agora. Né? Mas em relação ao arcabouço fiscal, eu não consigo ficar otimista. Né? Eu acho que as coisas elas tendem ainda a se deteriorar bastante. Você acha que, de repente, essas quedas que a gente vem acompanhando aí há 3 dias, ontem, né, culminando depois da divulgação do arcabouço, que a gente conseguiu pelo menos ficar no positivo, você acha que isso já pode ser uma boa sinalização, que o mercado ali já vinha digerindo, né, todas as possíveis surpresas, e aí agora a gente continuar nessa onda que a gente vinha positiva, lembrando que a gente também tem temporada de resultados, né, começando apenas. Ainda tem algumas incertezas na mesa. Eu acho que, por exemplo, a temporada de resultado ela vai trazer um pouco mais de tangibilidade em relação ao comportamento das empresas nesse primeiro trimestre do ano. Né? Uma vez que a gente teve uma mudança de governo, uma vez que a gente começa o ano daquele jeito, né, que todo mundo se lembra, ali muito pessimista, aí começa a ter um certo otimismo, a gente começa a ver o Haddad ganhar alguns fãs, aí já começa a perder de volta os fãs, então acaba que a gente vai percebendo que tem muita oscilação de opinião ao longo desse primeiro trimestre. Acho que a posição, o resultado das empresas, a posição das empresas, a apresentação dos resultados por parte das empresas, as expectativas das empresas, também vai estimular um pouco mais aí como o mercado vai se posicionar em relação à bolsa. Né? A gente não pode esquecer que o mercado ainda está bem largado, está bem atirado, os preços estão bem atrativos, né? E a surpresa que eu vejo pode ser positiva. Eu acho que uma bolsa caindo, uma bolsa escorregando, não seria surpresa
no contexto atual. Acho que as pessoas elas esperam que o cenário de bolsa poderia estar pior do que está agora. Né? Então, acho que o que poderia trazer um grande movimento mesmo seria a surpresa positiva. Então, por isso que eu estou olhando, né, tão de perto aqui o movimento do mercado. E esses últimos dias, né, a gente teve sim 3 dias de realização, que a bolsa fecha negativo, mas quando a gente olha para o movimento do mercado, ele foi muito lateralizado. O mercado ele ficou muito lateralizado. O corpo, né, a variação entre o preço de abertura e o preço de fechamento em relação a máximas e mínimas, né, foi muito menor. Então isso mostra, né, que, querendo ou não, as grandes posições elas estão ali na abertura e no fechamento, né, a grande massa de volume de negócio, né, num período de tempo. Então, vê que a opinião dos investidores ela acaba terminando o dia muito parecido com o que iniciou. Né, o pessoal está esperando alguma coisa nova. E ontem tivemos o evento do arcabouço, o evento do arcabouço fiscal, e também não fez um movimento novo. Né? Então, ainda não é isso que está dando o trigger do mercado. Agora, quando a gente olha para lá fora, né, lá fora está passando por uma correção essa madrugada. Né? A gente está vendo aqui um ajuste um pouco mais intenso. Né? Mas quando a gente olha também para o preço lá fora, o comportamento do mercado lá fora, a gente não está ainda num cenário pessimista, negativo. É um ajuste, né? Infelizmente, a informação que a gente tem disponível, ela faz com que a gente queira ser mais pessimista no curto prazo em relação à bolsa. Né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os nossos vieses para que a gente não fique tomando uma posição equivocada, né? E até mesmo uma opinião, né? Uma posição, assim, por exemplo, ficar fora também do mercado também é uma posição, né? Um pouco equivocada que a gente possa vir a se arrepender num futuro próximo. Mas cada um tem a sua estratégia, né? Cada um tem o seu modo de ver o momento do mercado. Por isso que toda vez que tem uma compra, tem uma venda, né? No mesmo preço, com a mesma quantidade. Falando em temporada de resultados, deixa eu trazer, inclusive, a temporada americana. A gente sabe que já veio acontecendo. O Bancoisa, inclusive, a gente teve agora aqui saindo, já estava na expectativa, né, de sair agora nesse pré-mercado. O Morgan Stanley está aqui, ó, registrou lucro líquido de 3 bilhões no primeiro tri, resultado tinha feito a primeira ação do banco subir, mas já virou, já está caindo aí o Morgan Stanley nesse momento, mais de 2% depois de resultado. Tivemos alguns bancos bem fortes, mas a sensação que a gente tem pelos números sendo divulgados por lá são de balanços mistos, inclusive falando de Netflix, que também saiu ontem, né, gente, no final do mercado. A companhia perdeu 450 mil assinantes no primeiro trimestre de 2023 na América Latina, isso de acordo com os dados, né, que foram divulgados pela companhia logo no final do mercado dessa terça-feira. É a primeira queda de assinantes na região aqui na América Latina desde o trimestre encerrado em março de 2022, quando a empresa havia perdido 351 mil assinantes. A América Latina, que é a única região de atuação da Netflix com perdas líquidas de usuários pagantes nos primeiros 3 meses desse ano. A retração vem depois da empresa ter tido um desempenho forte no quarto tri 2022, com a adição de mais de 1,7 milhão de assinantes na América Latina. No total, eram mais de 41 milhões de assinaturas pagas na região, no final de março de 2023. E em relação às vendas, os países latino-americanos representaram uma receita de $1 bilhão no primeiro trimestre, cerca de 13% do total, né, do orçamento. Crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a empresa teve faturamento de 998 milhões de dólares. Bom, apesar do resultado financeiro positivo, a retração no número de usuários na América Latina contribuiu para o resultado global mais fraco da empresa, né, do que o esperado. Mas diante desse cenário, olhando, né, e aí eu quero também ouvir o Marco e o Edu sobre isso, olhando que a gente tem ali o ponto mais fraco sendo a América Latina, que recado que fica, na opinião de vocês, sobre esse resultado de Netflix? Diz muito mais sobre eles ou sobre nós aqui? O que a gente espera? O que a gente pode esperar para nós aqui nas temporadas que estão apenas começando também, Marco? O Netflix perdeu uma quantidade absurda de assinantes, inclusive eu, né? Que só passa um filme coreano agora, então não tem como nem assistir. Já começa a programação, não tá muito boa. Pior que é mesmo, muita coisa coreana. Agora, eu acho que ontem você perguntou do setor de energia, você falou ontem, perguntou do setor de tecnologia dos Estados Unidos. Eu sempre acho que esse setor ainda precisa se reafirmar. Netflix tem uma história muito interessante, ela começou ali com uma entrega através via correio, né? Essa foi o projeto inicial no final dos anos 90 e depois virou essa potência. Mas a lógica, a concorrência aumentou bastante nos últimos, principalmente pós-pandemia, com outros streams que entraram para concorrer.
Acredito que esse setor ainda é um setor que inspira cuidados, eu acho que tem alguns ajustes para se fazer. A pandemia deu uma distorcida muito grande em relação a isso, porque as empresas passaram a valer muito, depois passou a não valer nada, né? Então acho que ainda há esse approach do mercado para que tenha essa equalização e os preços voltem a ficarem normal. Acho que a própria Netflix, com essa queda também, ela está dando uma queda nas ações de tecnologia mundo afora, né? Então a gente vê as bolsas caindo hoje também pelo um cuidado em relação aos setores de tecnologia, como também a gente está vendo aí os índices que saíram na Europa, mas falaremos disso depois, né? Em relação a isso, eu acho que não só a Netflix, mas as outras empresas que estão na bolsa, no ETF da Nasdaq, que é onde ficam as empresas de tecnologia americana principalmente, que é o principal driver, ainda merece uma certa atenção. Vamos lá, Boechat, como que você avalia esse cenário? A gente falou realmente, como o Boechat falou, como o Marco antecipou, eu até perguntei para vocês ontem sobre tecnologia, mas até para poder já ir me despedir de você, está chegando aqui no seu horário, Boechat. Resultado de Netflix, qual é o recado que fica para nós aqui, para o nosso setor brasileiro, na sua opinião? Eu vi uma pesquisa em algum lugar no Twitter ontem sobre a questão de conteúdo, que o conteúdo é ruim, né? Essa questão aí que o Marco levantou. Mas eu acho que, se o mundo inteiro tem criação, né, tem mais assinaturas, e a América Latina somente é o único lugar que fecha assinaturas, eu acho que a questão passa um pouco para o outro lado, né? Eu acho que talvez passe aí para o lado mais econômico também, as pessoas cancelando volta do trabalho, as pessoas estavam em casa, passaram a trabalhar normalmente fora de casa, a volta, né, o pessoal do home office. E também crise econômica, nós estamos falando aí dos países da América Latina, sobram poucos, né? A gente não tá bem, né? O PIB aí provavelmente deve estar rodando perto de zero, né? Dificuldade na economia, Argentina, Venezuela, isso aí nem se fala, né? Essa galera toda aí também com bastante problema de curto prazo aí, de médio prazo para resolver. A Argentina está nessa draga aí, tem mais de 20 anos. Enfim, acho que a questão não passa só por conteúdo, não. Acho que passa por crise econômica também na América Latina. Eu acho, na minha opinião, acho que é um bom indicador do que está rolando no mundo, né? A América Latina caindo e demais países, né, se debatendo para continuar com um ritmo de crescimento melhor. É renda, isso aí no final das contas é renda. O Netflix é o supérfluo. Então, se o cara tem sobra de renda, ele vai lá e gasta no Netflix. Se não tem, ele corta. As primeiras coisas que ele consegue cortar é coisa que ele não vai, né? É só comida que o cara não consegue, que o cara não tem como, né? O resto ele corta tudo. Uhum. Boechat, só para poder já me despedir de você, eu queria que você deixasse aqui seu recadinho final para o pessoal, para essa quarta-feira, né, para os investidores, para o pessoal, o que deve ficar no radar, né, diante do que a gente tem, temporada de resultados acontecendo nos Estados Unidos, começando no Brasil, ainda, lembrando que a gente tem livro bege hoje, já, né, temos esse arcabouço entregue, qual que é o seu recado para essa quarta-feira para o investidor? Acho que a abertura deve ser mais tensa hoje aí, né, o número de vale foi ruim ontem, talvez pegue aí bem no índice, ver como é que o dólar se comporta. Eu acho que o grande do arcabouço fiscal já foi para o preço do câmbio ontem, mas as moedas estavam perdendo um pouquinho agora antes da abertura, então acho que o dólar também deve sofrer um pouco, talvez não tanto quanto a Bolsa. E ficar de olho no bege book à tarde, o livro bege à tarde, eu acho que pode ser o tom aí para o final da tarde, e deve trazer um pouco de volatilidade. No mais, gerais, como diria o pessoal de Belo Horizonte, falamos nas próximas. Valeu, galera! Perfeito. Eduardo Boechat, analista de mercado da Active Traders, muito obrigada pela tua companhia. Até a próxima, sempre aqui com a gente. Forte abraço para você e para todo o time também da Active. A gente vai continuando por aqui, o pré-mercado tá só rolando. E você, deixa seu like aí na nossa programação, se inscreva no nosso canal. Enquanto eu vou para um rápido intervalo comercial, volto já já. Pode deixar parabéns aqui no chat para mim também, tá, gente? Estou de olho aqui no chat. Até já. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível.
Estamos de volta, estou de olho aqui para entrar esse índice futuro do Ibovespa aqui, negociação, para trazer aqui já para vocês. A expectativa é de um dia um pouco mais negativo, já que a gente tem um cenário externo também negativo. Por falar em cenário externo, ADRs da Vale no pré-mercado americano, 1,71% de queda. Lembrando que a companhia informou após o fechamento do mercado dessa terça-feira que a produção de minério de ferro atingiu mais de 66,7 milhões de toneladas no primeiro tri desse ano, um avanço de 5,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao quarto tri de 2022, houve um recuo de 17,4%. Segundo a empresa, o aumento da produção foi puxado pelo projeto Carajás e melhores condições climáticas em Minas Gerais. Logo depois da divulgação do relatório, as ADRs da empresa caíram lá no After Hours em Nova York e agora aqui, como eu falei para vocês, no pré-mercado 1,71% de queda. E é para falar sobre esses números aí de produção da Vale que eu quero dar bom dia para ele, Alex André da Sarinvest, já está aqui com a gente. Alex, bom dia para você. Era o que você esperava dessa produção aí da Vale? Bom, pelo menos o mercado não está respondendo tão positivamente até agora. Vamos ver a abertura aqui no Brasil, né? É isso aí. Bom dia, Débora. Parabéns, feliz aniversário. Obrigada, tudo de bom para você, Alex. muito sucesso. Bom dia, Marco. Bom dia, Guga. Bom, em relação à Vale, realmente, né, os embarques vieram, né, com 54 milhões de toneladas, um pouco abaixo do esperado, como você disse muito bem, Carajás, né? Choveu muito lá na região norte e isso impossibilitou, né, enfim, embarques, enfim, um cenário mais propício para o minério de ferro. De ponto de vista geral da companhia, a gente tem um cenário olhando daqui para frente. Se não me engano, agora o minério de ferro, né, teve mais uma queda próximo de 1%, ele em torno de $112 a tonelada, mas olhando o cenário de médio prazo, a gente trabalha ali, né, de consenso de mercado na casa de $120 a tonelada, que é um cenário bem positivo, até porque os estoques de minério na China estão muito baixos, né? Então isso possibilita uma recuperação chinesa, não só a recuperação estrutural da economia, né, com Xi Jinping querendo, né, fazer flexibilização da economia, com uma demanda mais forte, mas não só isso, um momento mesmo, só de fato da China pisar no freio em relação não só Covid-0, mas também tudo que paira no mundo, os estoques ficaram muito baixos, né? Então isso vem consumindo estoque. Então estruturalmente a gente vê ali um preço de minério de ferro um pouco mais confortável. O valuation de Vale, em torno ali de 3,5, 4 vezes EBITDA, é um valuation muito justificado, muito descontado, olhando já, né, o free cash flow que a companhia deve entregar esse ano acima de 10%. Então, ou seja, a companhia tem ainda um potencial de destravamento de geração de valor para o acionista muito forte esse ano, através de dividendos, né, através até mesmo de geração de caixa, né, que isso consequentemente gera, né, lucro, dividendos para os acionistas. Mas eu acho que, claro, é uma companhia muito ligada a commodity, mas a gente tem um outro lado também que eu sempre falo isso, né, eu acho que é uma vertente mais de médio e longo prazo, não de curto prazo. Acho que o vertente de curto prazo seria não China, mas seria o próprio minério de ferro, que depende de China, mas estruturalmente pelo estoque. Aí um pouco mais ali de curto, médio prazo, recuperação chinesa, e médio e longo prazo seria descarbonização, né, até porque a companhia tem participação importante, né? É a segunda maior em níquel, também tem cobre, então isso são, enfim, commodities fundamentais ali para a transição energética, né? Para carros, eletrificação de forma geral. Então a Vale acaba tendo ali um protagonismo nesse sentido e também com alto teor de qualidade, né? na sua commodity, principalmente no minério de ferro, né? Então isso traz aí com uma das maiores produtoras do mundo e com uma companhia que ainda vai continuar gerando valor para o acionista, Débora. Perfeito. Marco, qual foi a tua avaliação aí também sobre Vale? Daqui a pouquinho eu quero ver, o Guga, que a gente traga as análises, inclusive gráficas, não só da Vale, mas eu acho que para o setor isso pode acabar pesando esses números de produção na Vale no setor como um todo. Aqui, só para poder lembrar para o pessoal, a gente fechou o pregão dessa terça-feira com Vale em alta de 0,86%. Tá, isso aqui, esse monitor de mercado, tá do mercado dessa terça-feira. Agora o índice futuro já está começando de queda de 1%. Marco, Vale para você, produção industrial aí da Vale? O gigante Vale, né? Esse gigante Vale aí. O índice abriu agora, como você mesmo disse, né? Ele abriu, não aguentou, fica acima dos 107 mil pontos ali, já trabalha próximo a 106.500 e o dólar, né? Trabalhando aí nessa abertura de pregão de quarta-feira acima de R$5. É uma alta aí, pelo menos agora, de 0,50%, 0,5%, né? Mais ou menos acompanhando lá fora. A Vale é um ativo, assim, é um papel que ele depende muito, principalmente de China, né?
um grande consumidor de Vale. Pode ver que quando tem um momento aquecido lá, a Vale é um papel que sempre pega a carona. Em 2014, se não me engano, o ano agora, para ser exato, a China ela soltou uma medida em que ela ia reconstruir praticamente todas as cidades, né? Então, ia consumir muito minério de ferro. Isso, na época, a Vale explodiu, né? Onde a Vale despontou aí como uma empresa, uma grande parceira, a oferecer minério de ferro para essa reconstrução da China. Então a gente tem agora a produção industrial aí na China dando uma engasgada, mas a China dentro de um crescimento, tá mais natural que no próximo ano, a gente está falando no próximo semestre, a Vale também aí se equalize, é claro, né? Ela na pandemia, com o consumo muito grande aí de minério de ferro, que aconteceu, as pessoas construíram muito nessa época de pandemia, a Vale chegou a bater as suas máximas. Depois o papel fez uma correção. Mas, aparentemente, né, por hoje, a gente vai ter um dia negativo não só de Vale, como de Petro e os outros ativos, porque tudo contribui para uma queda na Bolsa. Mas eu ainda sou um grande otimista desse ativo. Ô, Guga, tendo essa expectativa, né, de cenário de queda hoje, a gente pode acabar tendo janelas de oportunidades para Vale ou para os pares ali que você acredita que possa ser algum momento ali de oportunidade mesmo? Porque a gente sempre fala muito da Vale, né, mas a gente não pode esquecer os pares do setor, né? Com certeza, com certeza. Assim, eu acho que tem que falar da Vale, olhar para a Vale, né? Se a gente for ver todas as narrativas que eram utilizadas em relação à Vale nos últimos anos, né, de 2020 para cá, eu me lembro até mesmo do professor Cabral falar, né, que não tem Vale é louco, não, ou foi ele, ou foi alguém aqui na BBC, ou ele repetiu de alguém, não me lembro agora, né? Então, assim, quando a gente olha para todo esse momento, né, momento de China saindo da lei do Covid-0, quando a gente olha a China precisando voltar a crescer, acordos, tudo mais, eu não consigo enxergar, né, um desaquecimento lá na frente. A gente já fala muito de desaquecimento já há muito tempo, né? Se a gente for olhar para 2019, 2018, 2020, né, a gente já vem assim, vendo o mundo patinando nessa questão de crescimento, né? E aí a gente passou por todas essas revoluções, né? Se a gente for pensar assim, passou por toda essa questão de Covid, de todo mundo ficar em casa, passou por toda essa questão das incertezas em relação à guerra da Ucrânia, né, e da Rússia. Então, a gente passou por muita coisa. Quando eu olho para o preço dos ativos, quando eu olho para o momento de commodity, né, e quando eu olho principalmente para essa correção que a gente teve aqui de Vale, né, nesses últimos meses, poxa, eu acredito muito que a gente está muito próximo do término, né, desse momento de correção. Tá? E quando a gente olha para o comportamento de Vale, né, a gente, apesar de tá saindo o número agora, né, a gente tem agora a evidência, talvez, do porquê que o mercado ele vinha, né, corrigindo nesses últimos meses. Tá? Então a gente tem a evidência, a gente está tangibilizando isso. Tá? E a evidência, ela vem geralmente com o término de um determinado movimento. Obviamente que aqui a gente está falando aqui de um cenário, de uma situação negativa, que eu acredito que, conforme eu falei ontem para vocês, né, eu acredito que possa até mesmo chegar ali na região de 74, dependendo de como vai ser o comportamento hoje do mercado, né? A gente abriu com índice futuro negativo, né? A gente chegou ali muito próximo dos objetivos que eu tenho traçado aqui, depois se quiserem eu posso mostrar para vocês, né? Mas o mercado já começa a voltar a reagir, né? De certa forma o mercado volta a reagir aqui no movimento intradiário. Tá? Então, olhando para Vale, acredito que sim, a gente está muito próximo aqui do término dessa correção, término desse ajuste, né? E a gente vai começar, né, logo mais um movimento positivo novamente, né? Pelo menos aí com uma janela aí para poder andar aí de 10 a 15 reais aí na cotação do ativo, né? Aí todo mundo tem que fazer suas contas aí, tá? E o bom da Vale... Pode falar, Marco. Eu ia só complementar uma coisa, mas perdão, desculpa. Pode falar, Marco. Não, na verdade, a fala da Vale, você está falando dos preços da Vale, é que a Vale, na verdade, ela produz, né? Mas a pureza do minério, realmente, que ela produziu agora, ela tem sido uma pureza menor. Por isso que o preço diminui também, né? Por isso que a arrecadação da Vale, a perspectiva é negativa, pela pureza do minério. Tem esse detalhe muito importante aí nessa soma final das coisas aí. Perfeito. Guga. Então, olhando para esse momento, né, e olhando para todo esse contexto agora, eu consigo enxergar assim, com esse espaço para poder melhorar, né?
O Alex pode até... Essa parte mais fundamentalista e as narrativas que são construídas, eu gosto mais de ouvir. Né? Eu gosto mesmo de olhar, traçar, botar tudo na mesa, né? O que se está se falando ou não está se falando, até porque eu não sou a peça mais forte do mercado. Né? Tem os players que negociam grandes volumes são as peças fortes do mercado. Né? E aí ficar olhando o que estão fazendo e dançando a música. Né? Tentar, assim, pegar pedaços dos movimentos que o mercado vem apresentar. Só que, de novo, né? Olhando para tudo, parece que a gente está muito próximo ou já terminou um ciclo de correção longo, né? E a gente tem muito mais surpresas positivas pela frente, porque a gente virou especialista do negativo, né? Do porquê não. Agora, quando a gente tiver especialista do porquê sim, que nem foi em 2020, que nem foi ali, né, no final do no início de 2021, a gente acaba estando, né, no final do movimento de alta e não do movimento de baixa. Né? Toda vez que a gente tem os especialistas do porquê sim, tem que tomar cuidado, porque pode ser que a gente esteja aí no topo do mercado. Toda vez que a gente tem os especialistas do porquê não, a gente provavelmente está muito próximo do fundo do mercado, porque tem um consenso do mercado. Né? O mercado ele não tem mais quem possa vender. Assim, quando todo mundo está convicto de que é alta, a gente não tem mais quem possa comprar. E aí tu tem, de fato, né, uma fragilidade na manutenção da tendência, uma fragilidade na manutenção de uma determinada taxa que estava sendo entregue por parte do mercado, uma valorização média que o mercado estava entregando, e aí tu tem o risco mesmo de sofrer uma mudança, né, um início de uma mudança de tendência. Né? Então é isso que eu fico monitorando hoje, é isso que eu estou de olho. Uhum. Perfeito. Só para poder a gente falar também um pouco, olhando o cenário internacional, que a gente tem queda lá na Bolsa Europeia, inclusive. Então, só para lembrar que para quem está nos assistindo, a gente teve o índice de preço ao consumidor, o CPI da zona do euro, né, que aumentou em 6,9% em março, na comparação anual, desacelerando aí de um aumento de 8,5% em fevereiro. Isso pelo menos foi o que mostraram os dados finais da Agência de Estatísticas, né, da União Europeia, Eurostat, nessa quarta-feira. Esses números, gente, vieram dentro da expectativa, tá, de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Isso marca, inclusive, a taxa de inflação mais baixa desde fevereiro de 2022. Segundo a Eurostat, a maior contribuição para a taxa de inflação anual da zona do euro veio dos produtos alimentares, álcool em seguida e tabaco, seguidos aí dos serviços de bens industriais não energéticos. Enquanto isso, o CPI do Reino Unido até cedeu em março, mas segue em patamar bem elevado. Dados da ONS mostram que a taxa anual do CPI britânico ficou em 10,1%, né, no mês passado, quando em fevereiro tinha sido de 10,4%. O resultado de março ficou acima das previsões dos analistas consultados, que previu taxa de 9,8%. Na comparação mensal, o CPI do Reino Unido subiu 0,8% em março. Essa pode ser a explicação para essa queda na Bolsa Europeia de hoje, Marco? Acho que, na verdade, sim, né? A gente pode pensar hoje que as bolsas na Europa estão caindo. Reino Unido é uma economia velha, né? No sentido de segurança. Então, grandes fundos investem lá, né? Quando a gente tem um momento conturbado na economia mundial, geralmente os fundos alocam em bolsa americana, Japão, Reino Unido, né? Então, a gente está vendo a Inglaterra sofrer bastante aí com os ajustes de inflação. Crise de energia, crise de alimentos, e a gente está vendo esses 2 dígitos realmente preocupam um pouco. Agora, vamos aguardar o próximo pronunciamento da senhora Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, né? E ela ali determina as regras do bloco do continente, e aí vamos ver qual vai ser a ação, se vai continuar subindo os juros lá fora. Lembrando, né, que a Inglaterra, a Europa, o setor, o bloco europeu, foi o último a correr atrás do rabo, né? Brasil subiu os juros antes, Estados Unidos, e a Europa parece que acordou agora para a realidade do movimento aí, do momento da economia mundial. Perfeito. Vamos voltar a falar de mercado? Ô, Guga, eu estou trazendo aqui até o cenário estou trazendo aqui no monitor de mercado, o setor de frigoríficos. A Minerva vai distribuir dividendos, hoje a gente tem DataX, inclusive, né? Serão 208 milhões em dividendos, 35 centavos por ação. Por que eu quero? O pagamento vai ser dia 2 de maio, tá?
Normalmente, quando a gente tem esses anúncios assim, né, vai ter dividendo, DataX está chegando, isso aqui, a gente vê aquele movimento ali, né, de investidores, principalmente aqueles que gostam de colocar dinheiro aí no bolso com dividendo, aí entra DataX, depois vai sair do papel, ou seja, a gente costuma também ver isso acontecer. Então, eu queria que a gente pudesse também traçar o cenário aqui para a Minerva, porque a gente tem essa DataX aí para essa quarta-feira, de Minerva, que vai distribuir 208,6 milhões de reais em dividendos. O que a gente deve deixar algum alerta em relação a esses movimentos também. Às vezes o investidor entrar no papel só porque tem algum dividendo a receber, não faz uma conta direito e acabar perdendo dinheiro no final, Guga? O investidor que não está bem informado, geralmente ele toma um sustinho, né, quando fica ali ex-dividendo, porque ele vê a cotação bem diferente do que ele estava tendo anteriormente, né? E tem algumas corretoras ainda, que é engraçado, que ainda existem algumas corretoras que demoram para atualizar, né? Então eles acham que estão perdendo dinheiro, porque, né, é descontado ali do preço que tá negociado no mercado, e aí e o pessoal fica olhando assim, puxa, eu estou perdendo dinheiro, e até as corretoras atualizarem seus home brokers, né, fica mesmo negativo. Então tem que tomar cuidado aí, pegar alguma corretora que já está mais esperta, com uma tecnologia mais afinada. Mas quando a gente olha aqui para o movimento de Minerva, ela entrou, né, num cenário mais negativo. A gente, olhando aqui para o final de janeiro, início de fevereiro, quando a gente teve aquela correção mais acentuada ali de Minerva, né, o papel não conseguiu voltar a performar. Né? Então, pensa o seguinte, né, imagina as expectativas que os investidores estavam desde do ano passado, né, lá por abril do ano passado. O mercado nessa região que a gente estava, quando chegava aqui na região de R$12, o mercado ele ganhava um certo estímulo, imaginava, opa, né, o preço do papel está aqui bem precificado, quem sabe a gente vai para um outro patamar. Né? E tentou várias vezes, e dessa vez ele não conseguiu, né, avançar. O mercado deu bastante chance, né, para sair fora da posição. Se a gente for olhar todos os momentos que a gente chegava nesse patamar aqui na região de 12 até 11,40, 11,30, né, toda vez que a gente chegava nesse patamar, o mercado ficava muito pouco tempo nessa região de preço. Dessa vez o mercado ficou muito tempo nessa região de preço. E aí, né, continuou, acionou aqui os seus stops, mudou de posição, mudou de direção, e eu acredito que vai encontrar aqui um ponto de equilíbrio nessa região aqui em torno de 8,15, 8,20. Né? Eu acho que aqui volta a ter uma janela de oportunidade para buscar compras novamente. Tá? E aí tem espaço para voltar para onde? Voltar para cá, né? Uns 10,70 pelo menos. Tá? Então acho que o mercado tem espaço aqui para sair desses 8,10, 8,15, e aí, a ajuda dos universitários aí, né, da garotada aí, do Marco e do Alex, né, se existe algum contexto fundamentalista para que a gente possa imaginar uma melhora. Né? Mas eu acredito que a correção aqui de Minerva tende a terminar, né, no curto prazo nessa região aí dos 8,15, 8,20. Estamos aí a 8,75 agora. Tem o mercado externo também, né, Alex, que acaba fazendo bastante preço aqui, é claro, não dá para a gente desconsiderar desse setor de frigoríficos, que acaba sendo bastante atrelado, e sempre quando tem movimentações, tivemos aí casos recentes de vaca louca, isso acabou fazendo bastante preço no setor, gripe aviária, que lá fora já tem, né, ali casos, isso acaba trazendo sempre cautela para o setor também, né, Alex? Débora, apesar do custo, né, da ração ter diminuído, a gente vê um desbalanceamento entre oferta e demanda, então a gente não vê ainda preços, principalmente de suínos, né, e também, né, da parte de frango em queda, tá? Quando a gente olha aqui no cenário doméstico. Um ponto importante, quando a gente olha em relação às proteínas, né, estratificando, nós vimos uma exportação recorde, né, de frango no mês de março, e também quando a gente olha na parte de suínos, a gente consegue observar um aumento, né, de oferta, né, ou seja, para o mercado, indicando preços melhores. Até por que preços melhores? Né? Porque a gente está olhando mais na parte do frigorífico. Então, o que ele compra, né, quando tem oferta e demanda, né? Quando tem muita oferta de determinado, tanto o suíno quanto o bovino, o que seja, quanto maior a oferta, o preço ele cai e é melhor para o frigorífico, ele compra mais barato e as margens são melhores. Né? Então, sinalização de margens dos suínos aqui no Brasil pode ser melhor, indicando uma aceleração, né? Isso é bom para o frigorífico. Também no bovino, a gente consegue observar, mesmo com um aumento, né, de mais de 10%, né, da oferta em relação ao bovino, nós ainda não vimos preços ainda sendo praticados em relação a esse aumento de oferta. Tá? Então, acho que o mercado já começa a se preparar também para a retomada da China, né, em relação à questão de capacidade, né, disponibilidade de gado bovino
em relação às exportações. Tá? Acho que o mercado está se preparando para isso, olhando para essas 3 proteínas e para as empresas, né, quem mais se beneficia. Acho que a gente sabe que o cenário, né, que a gente sempre fala do ciclo do gado, né, o ciclo que são os preços, né, então a gente consegue observar nos Estados Unidos o preço do gado está muito alto, as margens são baixas, então empresas relacionadas como JBS, né, e Marfrig principalmente é o que mais sofreram, e tudo parece aqui no Brasil, né, que a Minerva ela surfou muito bem nos últimos meses aí, né, o ciclo favorável aqui no Brasil, né, com alta disponibilidade de gado, não só aqui no Brasil, mas na América Latina, né, como o Uruguai, por exemplo. E agora, né, a gente começa a enxergar um cenário que dólar mais baixo e um ciclo de gado pior nos Estados Unidos, né? Então isso pode trazer um resultado um pouco mais pressionado para essas companhias. Mas lembrando, uma hora esse ciclo vai mudar e aí a gente consegue observar também, né, esse move, né, entre as ações. Tá? Então acho que são pontos importantes. A JBS, por exemplo, tradando aí na ordem de 3 vezes EBITDA, um desconto muito considerável dada a diversificação e alavancagem da companhia, Débora. Perfeito, Alex. Ótima análise. Está aqui, ó, o setor para lembrar para o pessoal. BRF fechou em queda, Minerva também, Marfrig e JBS permaneceu aqui em alta. Só para poder me despedir, viu, Marco, de você e também do Alex, tem uma dúvida aqui no chat que eu deixei passar aqui quando a gente está falando de minério de ferro, do Kleber dos Santos. Ele fala o seguinte, tem uma pergunta, essa queda no consumo de minério está mais relacionada à diminuição e crise imobiliária da China ou com o processo de miniaturização e tecnologia? Não, é mais relação interna, né? Como o próprio Marco falou, isso diminuiu os prêmios por causa de chuva, né? Então o cara já sofreu bastante, tive um embarque menor aí de 54 milhões de toneladas. Então isso prejudicou em relação a, não só vendas, né? Também vendas tivemos um impacto, mas em relação ao clima também foi o principal catalisador. A China ainda não teve um grande impacto, até porque grande parte está no preço, ao meu ver. A China será um fator positivo, né? Vai virar essa chave para um reaquecimento da economia chinesa. Tá? Na China não prejudicou por hora, eu acho que na nossa opinião está bem no preço, o que prejudicou mesmo foi o fator clima, que ficou um pouco abaixo das expectativas em relação à produção. Perfeito. É isso aí, diminuiu a pureza do minério e aí acho que, na verdade, como o Alex falou, também concordo, Alex, acho que a China aí vai ser a virada de chave para a Vale, para um consumo maior. Lembrando também a todos que tem livro bege 3 horas da tarde, né? Livro bege que só para título de cunha de cultura, livro bege tem a capa preta, né? E o conteúdo cinza ultimamente, porque o conteúdo está cinza. Então, o livro bege que vai determinar realmente o rumo das bolsas mundiais e o nosso mercado aqui também. E, Marco, o que pode ficar aí de oportunidade para o pessoal nessa quarta-feira? Né? É um dia, como a gente já falou, pode vir predominantemente aí de queda, mas é importante lembrar que são em dias de queda que às vezes a gente pode ter grandes oportunidades, né? Inclusive, sempre como muitos analistas têm falado, a gente tem uma bolsa mais barata aqui no Brasil, é importante, né, ficar com o radar ligado, certo? Sai da compra do índice hoje, porque tem que prestar atenção em Vale, prestar atenção em Petro, porque o petróleo cai bastante lá fora. Hoje é um dia ruim para o investidor, né? Um dia ruim para comprar a bolsa. Vale salientar também que os balanços de bancos têm sido o driver dos nossos bancos aqui, que tem caído constantemente. A ação de banco aqui, o quadro de bancos do brasileiro, já tem caído já há alguns dias, né? Então, o spoiler for dado aí, fique esperto com essas ações. E eu acho que hoje é um dia de quem não está na bolsa fica fora, que não está perdendo nada. Silicon Valley Bank, inclusive, vai ter um número sendo divulgado, né? Ainda não tem hora, mas a expectativa é também que saia hoje, só para complementar essa temporada de resultado que o Marco muito bem lembrou. Muito obrigada, viu, Marco? Obrigada mesmo. Até amanhã. Conto com você aqui, Alex André. Obrigada. Ótimo dia para você, Alex. Débora, dá só para comentar o Home? Por favor. É isso. O resultado saiu da Home. Até pergunto, olha, minha idade está chegando mesmo, né? Falei com o Alex. Alex, viu o resultado de Home? Já quer sair para comemorar aniversário rápido. Fala rapidinho aí, então, só para poder comentar. Rapidinho, um minuto aqui. Home, receita veio abaixo do esperado. Grande parte a gente viu quedas de pedidos, né, em 20%. A companhia, inclusive, colocou, né, no release que o cenário político atrapalhou. A confiança do consumidor atrapalhou no primeiro trimestre, né, a questão do novo governo atrapalhou por insegurança, né, política, jurídica, enfim, de compra de novas máquinas. Então, eles já sentiram esse novo governo no primeiro trimestre. Isso aí fala da companhia, tá? Então, a gente viu aí quedas de 20%. Mas, dentro de casa, eles arrumaram os custos. Então, nós vimos aí margem bruta crescendo de 30% para 33%, mesma base comparativa, primeiro trimestre comparado com o ano passado, e receita também, como eu falei, caindo, quando a gente olha o consolidado, caindo próximo de 10%, mas um ponto interessante que o mercado deve gostar, Débora, em relação ao comportamento de margens. A companhia faz um trabalho muito bem feito em relação,
né, a questão de custos, né, mesmo com receita caindo, carteira de pedidos caindo, conseguindo melhorar a margem. Acho que a leitura ali do top line seria essa. Débora, obrigado. Viu? Perfeito, Alex. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã, Marco. Eu vou seguindo por aqui com o seu Guga Almeida. Guga, dólar. Não dá para poder a gente encerrar sem falar de dólar. Temos o índice futuro aqui 0,44% de alta para o dólar, voltando a ficar aí na marca acima dos R$5 dólar futuro, né? O que a gente tem agora 0,45. A gente já tinha batido essa casa dos 5 ontem, né, Guga? Ensaiamos ali, mas ainda permaneceu abaixo dessa marca ali psicológica dos R$5. Hoje, eu acho que volta aquela realidade, então, do que a gente já estava vendo ali dos 5 e lá se vai um pouquinho para esse dólar, principalmente talvez depois desse arcabouço. Então, vamos dar uma olhada aí nesse comportamento do índice da moeda americana, que acabou, já começa esse dia aqui um pouco mais valorizado em relação às outras moedas, né? Sim, começa um pouco mais valorizada, volta ali para aquela patamar de R$5. Né? Acho que o preço para conseguir se manter acima dos 5,10 pelo menos, né? Para eu acho começar a gente ficar um pouco mais temeroso de que, poxa, a gente encontrou um fundo aí do mercado. Né? Se encontrou um fundo, esse fundo está meio estranho. Tá? Não tá aqueles fundos assim clássicos, né? O mercado ele demorou para conseguir reagir, né? Então me parece muito mais uma situação aqui de repique, tá? Do que de fato um fundo do mercado, tá? Acho que fundo mesmo seria se a gente enxergasse ali o mercado indo para 4,70, 4,80, tá? Ou tem que acontecer alguma coisa muito drástica que faça com que o dólar consiga subir mais forte agora no curto prazo, né? Entre hoje e amanhã. E aí sim, ele vai dar uma acalmada novamente, né? E aí a gente vai olhar, ver o que mudou no cenário, o que deixou, né, tão mais arriscado assim, o cenário para imaginar que o dólar possa voltar a ter um rally de alta novamente. Tá? Mas por hora, né, esse movimento que a gente está tendo aqui, me parece um repique, né, um repique que foi causado aí, eu acho que muita gente que foi buscar proteção, né, como não continuou o movimento intenso e rápido, né, para 4,80, se viu obrigado a se desfazer de suas posições, tá? Então é isso que eu vejo por aqui, tá? Eu não estou assim, eu continuo, o que eu venho falando, né? Eu sempre aqui no pre-market eu tento ter uma coerência de um dia após o outro. Eu não consigo só comentar o que, um indicador, alguma coisa que fez o último dos movimentos, né? O último dos movimentos. Não, a gente tem que enxergar como o mercado vem se comportando ao longo do tempo, para aí a gente tirar uma conclusão, né, se faz sentido ou não a gente tomar determinado risco. Tá? E eu, por hora, ainda não consigo enxergar uma grande mudança assim, do dólar. Né? Acho que a gente, para ficar mais tranquilo, né, para comprar dólar, teria que ser lá na região dos 4,80, né? E esperando que tenha uma resposta muito rápida voltando para 5. Tá? Então, é isso que eu vejo, é isso que eu consigo enxergar, né? Consigo tomar aqui de risco nesse momento. Tá? Deixa eu passar aqui para o pessoal dados do IBGE, que estão sendo divulgados agora aqui nesse pré-mercado. Produção industrial de fevereiro, gente, já tinha expectativa do IBGE, né, divulgar, inclusive às 9 horas, está aqui, ó, saiu dentro do consenso de 0,2%, caiu 0,2%. Em janeiro a queda tinha sido de 0,3%, na base anual 2,4% de queda de 2% que tinha sido estimado, e janeiro 0,3%, ficando então ali mais em linha com o que o mercado já aguardava. Já que falamos bastante de Vale por aqui hoje, depois desses dados que foram divulgados da Vale, a XP reforçou a recomendação de compra para Vale com preço-alvo a R$ 97,00. Segundo a corretora, o resultado operacional da mineradora do primeiro TRI contou com números fracos de venda e de preços realizado do minério de ferro impactado pela temporada de chuvas no período, prejudicando embarques, né? Sempre tem uma interpretação, né? Algum viés de interpretação, né, Guga? Essa é a recomendação, então, de compra de Vale. R$ 97,00 preço-alvo. Para a corretora, os números de vendas foram fracos de preço realizado do minério de ferro com o impacto dessas chuvas. Essa é a recomendação que a gente tem da XP para a Vale. Guga, para me despedir de você, qual é o seu recado final para os investidores nessa quarta-feira? Quarta-feira que a gente deve ver um cenário aí negativo, né? Acompanhando o cenário internacional. Depende do que está buscando, né? O investidor de giro, né? Obviamente, aquele cara que faz day trade, ele pode sim estar com viés mais negativo, apesar que a gente abriu o nosso índice futuro agora. Ele foi buscar os objetivos de baixo e já recuperou muito rápido, tá? Então tem que ficar um alerta aí,
Né? Porque daqui a pouco a gente há tempos, o pessoal está esperando uma realização do mercado, ela não vem. Né? Então tem que ficar atento aí em relação a isso. O pessoal que já está tomando posição, que está falando assim, poxa, eu já estou com a minha posição em renda fixa, estou querendo repensar, né? Ou estou querendo tá fazendo exercício mental para poder enxergar de forma positiva para ações. Né? Eu acho que, poxa, os ativos eles estão em preços muito atrativos e eu acredito que a gente não fica muito tempo com os preços nesse patamar a partir de agora. Você fala assim, poxa, Guga, tu acredita que no final do ano a gente vai ter preços melhores do que os que nós estamos agora? Eu acredito que sim. Acho que até o final do ano a gente tem uma chance de, na cotação que nós estamos agora, né, estarmos melhor em algum momento do tempo. Claro que se alguma coisa... Vamos lá. Vamos imaginar que o mercado começa a melhorar, começa a se valorizar, e daqui a pouco surge, né, num contexto mais acima, né, surge alguma coisa negativa, o cenário pode piorar e pode piorar bastante. Por quê? Porque a gente vai ter participantes no mercado disponíveis, né, para poder vender. E tu ainda não tem ainda um mercado muito comprador. Tá? Então tu teria fluxo novo de venda e tu não teria, né, um fluxo novo de compra. Então existiria um risco, né, caso o mercado ele venha a ter uma melhora agora de curto prazo e tu tem uma deterioração de cenário, tu teria um outro contexto para fazer um outro movimento no mercado. Só que isso a gente não tem ainda. Né? Isso simplesmente é um cenário futuro, uma suposição futura. Então a gente tem que ir um passo de cada vez. Né? No contexto que estamos agora, me parece que a gente tem pouca coisa para trazer surpresas negativas e algumas coisas, né, para trazer surpresas positivas. Acho que a gente tem mais surpresa positiva do que negativa, o que faria, né, o preço melhorar. E quem estuda comportamento do mercado, né, vai ver que ao longo da história, né, nos momentos de fundo, né, e na primeira etapa, a gente nunca tem um cenário promissor. Pelo contrário, né, tu tem ali as pessoas com muito medo, com muita aversão a risco, né, e é por isso que tu tem ali um espaço, né, que tem ali mais margem para poder surfar. E parece que os ciclos, né, têm aí grandes chances de terem encerrados no ciclo dos preços. Perfeito, Guga Almeida, muito obrigada mesmo, obrigada pela parceria sempre aqui com a gente. Conto com você amanhã aqui no nosso Pre-Market. Boa quarta-feira para você, até amanhã. Obrigado, feliz aniversário novamente. Obrigada. E até amanhã, gente. Obrigada. É isso, vamos seguindo por aqui. Gente, eu quero só agradecer as centenas aqui, dezenas, centenas ainda não chegou não, mas estou esperando centenas, tá? Até o final do BMC News. Obrigada por todos os parabéns que vocês deixaram aqui no chat para mim. MPK, Rogério Torres, o Igor S.A. Gente, bastante gente deixou parabéns por aqui. Regis Andrade, o Josimar, não, bastante gente. Se eu for falar o nome de todo mundo, a Paula não vai chegar, não vai conseguir entrar aqui ao vivo. Então, muito obrigado pelo parabéns. Obrigada mesmo. Tô de olho em todos os recadinhos aqui no chat. Vou agradecer a cada um de vocês. Forte abraço, continue na nossa programação, tá chegando aqui o BMC News, daqui a pouquinho eu volto com a abertura do mercado às 10 horas da manhã, mas você continua aqui na nossa programação com a Paula Moraes, Felipe Nascimento, que estão apenas chegando, tem muita coisa ainda para poder rolar por aqui. Se inscreva no nosso canal para não perder nada da nossa programação. Até já, pessoal. Tchau, tchau.